Trata-se de uma decisão do Supremo transitado e julgado desde 2016, 2017. Trata-se de uma perda de 135 bilhões de reais pela desoneração, pela não cobrança de ICMS de produtos exportados, já desde a época do governo Fernando Henrique. Minas, que é um estado exportador de commodities, que, portanto, sofre muito. Minas deve à União 90 bi, e a União deve a Minas 135 bi. E o governo do estado vai apresentar um saco de maldades nesta Assembleia para parar de pagar por ano 6 bilhões de juros e serviços de uma dívida a juros escorchantes que já foi paga pelos governos anteriores. E mais, uma dívida que, por liminar, esse dispêndio anual, Minas Gerais já não realiza. Então, vai ser uma economia no curto prazo zero para Minas Gerais. Vai aderir ao plano de recuperação fiscal do governo federal sem ganho nenhum imediato. O que justifica o governo Zema escolher como caminho único essa alternativa? Uma alternativa que vai quebrar a autonomia dos estados, no caso de Minas Gerais, porque impede que o estado realize concurso público, estabeleça planos de carreira para áreas que ele considerar prioritárias. Uma adesão que significa obrigatoriedade de vender patrimônios do estado, como a CEMIG. A CEMIG, pelo valor do montante acionário que o estado tem, vai render para Minas Gerais o valor suficiente para pagar uma folha de pagamento, um mês de folha de pagamento. Uma empresa de 70 anos. Em 3 anos, o lucro que a CEMIG dá cobre o valor que o Estado poderá entregar para a iniciativa privada. Por que escolher esse caminho? Me expliquem. Hoje, o deputado Sávio mencionou, o jornalista Carlos Lindenberg, no seu comentário sempre muito inteligente, competente, no início da manhã, no jornal da nossa querida Itatiaia, menciona exatamente isso. Ele diz, olha, era uma semana que o governador devia estar fazendo reunião com bancada federal, com senadores, com Assembleia Legislativa, com outros governadores, para apresentar uma proposta forte, construída com outros estados, articulado com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que o Congresso acelerasse os projetos em votação, que regulamentasse a forma da compensação. Um ano, aliás, de Lei Candir, compensa uma CEMIG. Imaginem, e o governador não dá a mínima para esse debate, coloca no plano das utopias, desconhece o esforço da própria Assembleia Legislativa, inclusive da atual legislatura e do atual presidente, que de maneira também sábia colocou a questão da Lei Candir como uma pauta federativa, como uma pauta do Estado de Minas Gerais. Será que nós não vamos abrir, não vamos fazer esse debate? O governador quer mexer numa cláusula da Constituição Mineira que remete à democracia participativa, à previsão de um referendo popular para validar decisões da Assembleia em situações de tentativa de privatização de energia e saneamento. Casuisticamente, o governo de Minas quer alterar a Constituição para abrir portas para que o governo de Minas
sinalize para o governo federal que vai aderir a uma cláusula draconiana. A deputada Marília colocou aqui de maneira muito acertada a situação do Rio de Janeiro. Qual foi a posição do governador do Rio de Janeiro na semana passada? Falou grosso, em nome do Estado. Colocou que o Rio de Janeiro merece e tem que ser ajudado pelo governo federal e que tem direito. Que não vai aceitar chantagem do governo federal. Teve coragem de enfrentar o presidente Bolsonaro. E olha que eu estou longe de ter qualquer simpatia com política com o governador do Rio de Janeiro, mas defendeu o seu Estado. Nós não queremos que o governador Zema brigue com ninguém, com o presidente da República. Nós queremos é que ele defenda o interesse de Minas Gerais. Ele entrega de mão beijada um crédito de 135 bilhões e quer privatizar a CEMIG para pegar 3, 4 bilhões. Olha, ninguém aqui está falando que o governo federal vai topar de imediato pagar 135 bilhões. Nós sabemos que é difícil. Mas será que num processo de negociação não se faria um acerto de contas? Será que num processo de negociação, no mínimo, se fizer o acerto a partir do ano que o Supremo julgou, Minas Gerais terá o suficiente para, no mínimo, zerar um ano de déficit orçamentário? Por que os estados, e no caso Minas Gerais pela sua importância política, proponha ao governo federal, por exemplo, aportar uma parte dessa compensação num fundo previdenciário estadual, onde o recurso da Lei Candir teria destinação específica para cobrir o rombo previdenciário dos estados. E não que os estados tenham que apresentar propostas de ampliação da alíquota, que vai retirar parte do salário do servidor. Imaginem a média de salário do servidor público. Imagine um servidor público, na média, que ganha muito pouco, que o salário está congelado, que não tem sequer hoje a recomposição da inflação. Será que a Assembleia vai ter coragem de confiscar uma parte desse salário, aumentando a contribuição previdenciária? Porque essa medida chama-se confisco salarial. Se você tem um salário congelado e aumenta a contribuição previdenciária do servidor, não tem outro nome, quero aqui que me provem que tem outro nome. Então, o servidor público, principalmente aquele que R$10 faz falta, R$15 faz falta, R$20 faz falta, esse aí vai ser o mais penalizado. Esse já não tem a recomposição da inflação. Esse já terá uma alíquota aumentada. Para quê? Para Minas Gerais se ajoelhar diante desse presidente da República e do senhor Paulo Guedes? Não! A Assembleia vai exercer o seu papel, apresentando alternativas. E não é só a Lei Candir, não. Vamos tocar o dedo na ferida das desonerações, das renúncias fiscais. Não vou aqui dizer que não deve existir nunca algum tipo de renúncia fiscal. Nós temos guerra fiscal no Brasil, mas então vamos discutir a reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados quer discutir a reforma. Qual é a proposta de Minas para acabar com a guerra tributária, guerra fiscal, e a partir daí diminuir os seus 4,6 bilhões a título dessa guerra fiscal? É isso que nós queremos do governador. Ele não vai ganhar todas, não. Na política e no futebol a gente ganha e perde, mas a gente tem que fazer o jogo, julgar o jogo, apresentar a proposta.